Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, preciso fazer uma pergunta que talvez te deixe desconfortável, mas que pode te salvar de cometer um sacrilégio sem você saber. Quando foi a última vez que você se aproximou para receber o corpo de Cristo? Há uma semana? Há alguns dias? Talvez hoje mesmo pela manhã? Agora deixa eu te perguntar algo mais profundo. Você está completamente certo de que sua alma estava preparada para receber? Olha, o que vou compartilhar com você hoje não é para te assustar, é para te proteger. Porque eu lembro com clareza o rosto daquela senhora que veio à minha paróquia há alguns anos. Chegou com os olhos cheios de lágrimas e me disse: Padre Reginaldo, acabei de descobrir que há meses estou comungando em pecado mortal. Eu não sabia. Ninguém me explicou direito. E deixa eu te dizer algo que partiu meu coração. Ela amava Jesus. Ia à missa todo domingo, mas por falta de conhecimento, estava profanando o sacramento mais sagrado da nossa fé. Por isso, hoje, vamos falar dos 7 pecados graves que você absolutamente deve confessar antes de receber a Santa Comunhão. E vou te explicar cada um com clareza, sem rodeios, porque sua salvação é importante demais para ficar com meias palavras. Mas antes de entrar na lista, e isso é crucial que você entenda, você precisa compreender por que isso é tão sério. Porque não se trata de regras inventadas pela igreja para te fazer sentir culpado. Trata-se de algo que o próprio São Paulo advertiu há quase 2000 anos e que muitos católicos hoje ignoram completamente. Escuta com atenção o que diz a palavra de Deus na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 ao 29. Portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe sua própria condenação. Ouviu isso? Sua própria condenação. Não são minhas palavras, são as palavras do Espírito Santo através de São Paulo. E aqui está o que você precisa entender. Quando você recebe a comunhão em estado de pecado mortal, ou seja, quando sua alma está separada de Deus, por um pecado grave que você cometeu com pleno conhecimento e consentimento, você não está recebendo graça. Você está profanando o corpo de Cristo. É como se você convidasse o Rei do Universo para uma casa cheia de lixo, como se dissesse: vem, Senhor, mas desculpa a bagunça mortal que tenho aqui dentro. Agora, quero que você saiba algo muito importante. Deus não está bravo com você. Ele te ama com um amor infinito. Mas o amor dele é tão grande, tão puro, tão santo, que não pode habitar plenamente num coração manchado pelo pecado mortal, sem que primeiro esse coração seja limpo. Há alguns meses, um jovem de uns 28 anos veio se confessar comigo. Me disse: Padre, eu comungo todo domingo, mas nunca me confesso. Achava que pedindo perdão a Deus mentalmente era suficiente. Perguntei: filho, você cometeu algum pecado mortal? E quando começamos a conversar, ele descobriu que há anos acumulava pecados graves sem saber. Pecados que ele considerava normais,
porque todo mundo faz. E aqui vem o que quero que você entenda. Ignorar que algo é pecado não te protege de suas consequências espirituais. Por isso você precisa conhecer essa lista, não para viver aterrorizado, mas para viver em graça, para que cada vez que você se aproximar do altar para receber o Senhor, faça isso com um coração limpo, preparado, digno pela misericórdia de Deus. E te aviso algo, quando chegarmos no pecado número 4, você vai entender por que tantos católicos estão comungando indignamente sem perceber. É um dos pecados mais comuns da nossa época, mas também um dos mais negados. Mas antes de chegar lá, preciso te explicar algo fundamental que a igreja ensina sobre o que faz um pecado ser realmente mortal. Porque se você não entender isso, não vai conseguir fazer um verdadeiro exame de consciência. E acredite, meu irmão, minha irmã, sua alma depende de você fazer isso direito. Então, antes de entrar na lista dos 7 pecados, precisamos estabelecer o fundamento. Porque você não pode identificar um pecado mortal se não sabe o que o torna mortal. A igreja, em sua sabedoria de 2000 anos, nos ensina que para um pecado ser mortal, ou seja, que mate a vida da graça na sua alma, são necessárias 3 condições. E as 3 têm que estar presentes ao mesmo tempo. Primeiro, matéria grave. Isso significa que a ação em si mesma viola seriamente a lei de Deus. Não estamos falando de mentirinhas brancas ou pequenas impaciências. Estamos falando de faltas sérias contra os 10 mandamentos. Segundo, pleno conhecimento. Você sabe que o que está fazendo está errado. Não é ignorância, não é confusão, é consciência clara de que está ofendendo a Deus. E terceiro, consentimento deliberado. Você faz livremente. Ninguém te obriga. Você decide fazer, apesar de saber que está errado. Agora, deixa eu te dar um exemplo da minha própria experiência pastoral. Uma vez veio se confessar uma jovem que tinha roubado comida do supermercado. Estava arrasada. Me disse: "Padre, cometi um pecado mortal. Roubei." Quando perguntei por que tinha feito isso, me contou que estava há 3 dias sem comer porque tinha perdido o emprego. E que tinha tentado pedir ajuda, mas não chegou a tempo. Seu corpo estava fraco. Sua mente confusa pela fome. Entende? Tinha matéria grave, sim. Roubar é grave. Mas não tinha pleno consentimento porque sua capacidade de decidir livremente estava comprometida por uma necessidade extrema. Mas quando alguém rouba porque quer comprar algo de luxo, sabendo perfeitamente que está errado, tendo outras opções, aí sim temos as 3 condições. Aí sim há pecado mortal. E isso é importante que você entenda, porque quando chegarmos no pecado número 6, você vai ver como muitas pessoas se enganam pensando que não sabiam, quando na realidade sabiam perfeitamente. Agora, o Código de Direito Canônico, que é como o livro de leis da Igreja, no Cânon 916, e o Catecismo da Igreja Católica, no número 1415, são absolutamente claros. Se você tem consciência de pecado mortal, deve se confessar antes de comungar. É menor que cardinalum. 5 cardinal é maior que, não é opcional, não é uma sugestão, é um mandato da Igreja para proteger sua alma
e a santidade do sacramento. Então agora sim, vamos à lista. E te peço que enquanto escuta, faça um exame honesto do seu coração. Não para se condenar, mas para se liberar. O primeiro pecado grave que muitíssimos católicos cometem sem perceber é este: faltar à missa dominical sem causa grave. E já sei o que alguns estão pensando. Ai, padre, sério? Faltar à missa num domingo é pecado mortal? Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. E não sou eu que digo. É o terceiro mandamento. Santificarás as festas. É a igreja que diz. É a tradição de 2000 anos. Olha, deixa eu te explicar por que é tão grave. O domingo não é um dia qualquer. É o dia em que Cristo ressuscitou. É o dia do Senhor. E quando a igreja te pede para vir à missa nesse dia, não é para te incomodar ou tirar seu tempo livre. É para você se alimentar espiritualmente. É para você receber a graça que precisa para viver a semana toda. É para você se unir a toda a Igreja Universal em adoração ao Pai. Quando você deliberadamente decide: hoje não vou à missa porque estou com preguiça, ou porque prefiro ficar dormindo, ou porque quero ir à praia sem ter uma razão grave, você está dizendo a Deus: você não é minha prioridade. Lembro de um senhor de uns 50 anos que veio falar comigo depois de muitos anos afastado da igreja. Me disse: Padre Reginaldo, parei de ir à missa há 15 anos porque os domingos eram meu único dia livre e queria descansar. E então me contou algo que partiu meu coração. Disse: mas com o tempo meu casamento foi esfriando, meus filhos cresceram sem fé e eu me sentia vazio por dentro, como se faltasse algo, mas não sabia o quê. Sabe o que faltava? Faltava a Eucaristia, faltava a comunidade, faltava esse encontro semanal com Cristo que alimenta todo o resto da sua vida. Agora, isso é importante. A igreja reconhece causas graves que justificam faltar à missa. Se você está doente de verdade, se tem que cuidar de alguém que está grave, se mora num lugar onde não tem missa disponível, se há uma emergência real, mas tenho muito trabalho, estou cansado ou não tenho vontade, não são causas graves. E agora, deixa eu te perguntar algo. Quantos domingos você faltou à missa no último mês sem causa grave? Porque se a resposta é pelo menos um, você precisa se confessar antes de voltar a comungar. Não estou te julgando. Estou te ajudando a ver a verdade para que você possa ser livre. Passemos agora ao segundo pecado grave. E esse talvez te surpreenda, porque muitos não o consideram tão sério. Mas acredite, aos olhos de Deus é gravíssimo. Estou falando do rancor profundo e a recusa deliberada de perdoar. Jesus mesmo foi claríssimo nisso. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, o Senhor nos diz: porque se vocês perdoarem aos homens suas ofensas, também o Pai Celestial perdoará a vocês. Mas se não perdoarem aos homens, também o Pai não perdoará suas ofensas. Captou isso? Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Não são minhas palavras, são as palavras de Cristo. E repara numa coisa que muitos não entendem. Cada vez que você reza o Pai Nosso, cada vez está dizendo a Deus:
perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. É como se você estivesse assinando um contrato espiritual. Está dizendo: Senhor, me perdoa, na mesma medida em que eu perdoo. Então, o que acontece se você tem um rancor profundo contra alguém, se guarda ódio no seu coração, se recusa a perdoar uma ofensa grave? Você está bloqueando o perdão de Deus em relação a você. E se você se aproxima para comungar nesse estado, com esse coração cheio de amargura, não pode receber dignamente aquele que é amor puro. Deixa eu te contar algo que vivi há pouco tempo. Uma senhora de uns 65 anos pediu para falar comigo. Estava há 20 anos, escuta bem, 20 anos sem falar com a irmã por causa de uma herança familiar. Vinha à missa todo domingo, comungava, rezava o terço, mas quando perguntei se tinha perdoado a irmã, me olhou e disse com uma frieza que gelou minha alma: Padre, o que ela me fez não tem perdão. E ali entendi que essa mulher, com toda a sua devoção externa, estava comungando em pecado mortal todo domingo, porque seu coração estava fechado ao perdão. Disse: filha, se o que sua irmã fez não tem perdão, então o que você fez na sua vida também não tem. E onde ficamos todos? Sabe o que aconteceu? Chorou durante quase 1 hora. E depois de muita oração, de muita luta interior, decidiu perdoar. Não porque a irmã merecia, às vezes não merecem, mas porque ela precisava ser livre. Agora, e escuta isso com atenção, perdoar não significa esquecer. Não significa que você tem que voltar a confiar nessa pessoa imediatamente. Não significa que não pode colocar limites saudáveis. Perdoar significa soltar o veneno do ódio que está te envenenando. Significa dizer: eu libero essa pessoa do meu desejo de vingança e a entrego à justiça de Deus. E vou te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas que precisa. Se agora mesmo há alguém que você não perdoou de coração e amanhã vai comungar, você está em pecado mortal. Você precisa se confessar e precisa trabalhar nesse perdão antes de se aproximar do altar. E agora chegamos ao terceiro pecado. Um que na nossa época moderna, muitíssimos católicos cometem sem perceber, pensando que é inofensivo ou só por diversão. Falo da idolatria e da superstição. E já sei que alguns estão pensando: ai, padre, idolatria, mas se eu não adoro estátuas nem nada disso. Escuta bem, a idolatria moderna nem sempre se parece com a dos tempos antigos. Hoje em dia, a idolatria é mais sutil, mas igualmente mortal. Consultar horóscopos regularmente, buscando nos astros a orientação que só Deus deve te dar. Ir a curandeiros ou bruxos, em vez de confiar na providência divina. Usar amuletos de boa sorte, ou fazer rituais supersticiosos, acreditando que tem poder real. Usar santos como se fossem talismãs mágicos. Se eu fizer essa novena exatamente assim, São Fulano vai me dar o que peço. Isso não é devoção. Isso é magia disfarçada de religião. O primeiro mandamento é claro como
água. Não terás outros deuses diante de mim. E quando você coloca a sua confiança em criaturas, em cartas de tarô, em amarrações, em energias, em vez de colocar lá no Criador, está violando o primeiro e mais importante mandamento. Há uns 2 anos, uma jovem de uns 30 anos veio se confessar. Ela ia à missa, comungava, se considerava boa católica, mas também, e isso me disse como se não fosse nada, consultava seu horóscopo todos os dias e tinha ido várias vezes a uma vidente para ler as cartas. Quando expliquei que isso era pecado grave, ficou surpresa. Disse: mas padre, se é só para saber como vai ser, não faço mal a ninguém. E aí está o engano. Vê, não se trata de você fazer mal a alguém. Trata-se de você estar buscando conhecimento e poder fora de Deus. Está abrindo portas espirituais que não deve abrir. E deixa eu te dizer algo por experiência pastoral. Já vi pessoas atormentadas espiritualmente por terem se metido com essas coisas. Já vi depressões que não se explicam medicamente. Já vi casamentos destruídos. Já vi fé despedaçada. Porque quando você convida essas forças para a sua vida, não está convidando nada de bom. Existe um inimigo real, o demônio existe, e ele está feliz de te dar respostas em troca da sua alma. E hoje em dia, com internet, com redes sociais, isso está por todo lado. Vídeos de manifestação que não tem nada a ver com a fé cristã. Coaches espirituais que misturam nova era com catolicismo. Rituais de limpeza energética que são pura superstição. Escuta, Deus quer te orientar, mas faz isso através da oração, dos sacramentos, da palavra, da direção espiritual, com um sacerdote ou um diretor espiritual formado, não através de cartas, não através de astros, não através de energias. E se você tem estado envolvido nessas práticas, mesmo que seja só por curiosidade, precisa confessar. Porque não pode receber o Deus verdadeiro na Eucaristia enquanto continua flertando com o oculto. Mas a boa notícia, e sempre a boa notícia em Cristo, é que Deus perdoa, confesse, renuncie a essas práticas e volte a colocar toda a sua confiança só nele. Agora, esses 3 primeiros pecados que vimos são graves, sim, mas quando chegarmos no número 4, aí é que muitos vão se sentir realmente desconfortáveis, porque é o pecado mais comum da nossa geração, o que quase ninguém confessa e o que está destruindo almas num ritmo assustador. Mas antes de chegar lá, precisamos fazer uma pausa e respirar, porque talvez alguns de vocês já estejam identificando pecados na sua vida. E agora sim, meu irmão, minha irmã, chegamos ao pecado que prometi abordar, o que muitos não querem ouvir. O que nossa cultura moderna normalizou tanto que parece quase impossível chamá-lo pelo nome. Estou falando dos pecados sexuais graves. E antes que você feche esse vídeo, antes que sinta que estou te julgando, deixa eu te dizer algo. Eu sei que esse é um tema difícil. Sei que vivemos num mundo hipersexualizado, onde o que a igreja ensina parece antiquado, impossível, fora da realidade. Mas me escuta com o coração aberto, porque o que vou te dizer não vem do desejo de te condenar,
vem do desejo de te salvar. Quando falamos de pecados sexuais graves, estamos falando de masturbação, fornicação, que é ter relações sexuais fora do casamento, adultério, pornografia e qualquer ato sexual que vai contra o plano de Deus para a sexualidade humana. E já sei o que muitos estão pensando. Mas, padre, se todo mundo faz, se é algo natural, se até tem católicos que dizem que não é pecado. Meu irmão, que todo mundo faça não torna correto diante de Deus. A verdade não é democrática, não se vota. E o ensinamento da igreja sobre isso tem sido constante durante 2000 anos, não porque somos antiquados, mas porque conhecemos a verdade sobre a dignidade humana. O Catecismo da Igreja Católica ensina que os atos sexuais só têm seu lugar legítimo dentro do casamento entre um homem e uma mulher, abertos à vida. Tudo que estiver fora desse contexto sagrado viola o 6º e 9º mandamento. Agora, deixa eu ser muito claro e específico, porque aqui é onde muitos se auto-enganam. A pornografia, ver imagens ou vídeos sexuais deliberadamente, é pecado mortal. Não importa se é só um minutinho, não importa se todos seus amigos fazem, não importa se você pensa que não faz mal a ninguém. Você faz mal à sua alma, faz mal à sua capacidade de amar, faz mal ao seu futuro casamento ou ao seu casamento atual, e faz mal àquelas pessoas que são exploradas nessa indústria. Há um ano veio me procurar um jovem de 24 anos. Estava arrasado. Me confessou entre lágrimas que estava preso na pornografia desde os 13 anos. Tinha tentado parar 1000 vezes. Comungava todo domingo porque pensava: Deus entende, é só uma fraqueza. Mas me disse algo que nunca vou esquecer. Disse: Padre Reginaldo, sinto que minha alma está morta. Rezo, mas não sinto nada. Comungo, mas é como se estivesse vazio por dentro. Sabe por que se sentia assim? Porque há anos comungava em pecado mortal. E cada vez que fazia isso, em vez de receber graça, estava profanando o sacramento. Mas quero que você saiba algo. Depois de uma confissão profunda, de lágrimas verdadeiras de arrependimento, de um compromisso real de luta, esse jovem começou seu caminho de cura. Não foi fácil. Precisou de acompanhamento, precisou prestar contas, precisou de mudanças drásticas na vida. Mas hoje, 2 anos depois, é livre. E me diz que agora, quando comunga, sente Jesus de verdade. E o mesmo vale para as relações sexuais fora do casamento. Sei que nossa cultura diz: se amam, não importa. Se são adultos, qual é o problema? O problema é que Deus projetou a sexualidade como um dom sagrado que une completamente 2 pessoas no contexto do compromisso permanente do casamento. Quando você tira disso, desvirtua, transforma em algo egoísta, em vez de algo entregue. E se você está morando com seu parceiro, sem estar casado, se está tendo relações com seu namorado ou namorada, preciso te dizer com todo o amor pastoral que tenho: você está em pecado mortal. Não pode comungar enquanto continuar nessa situação sem se confessar e sem mudar de vida. Sei que isso dói ouvir,
Sei que talvez você pense, mas padre, eu amo essa pessoa e acredito. Mas se realmente ama, honre esse amor esperando até o casamento ou regularizando sua situação diante de Deus. E deixa eu te dizer algo que talvez você não tenha considerado. Cada vez que comunga nesse estado, está dizendo a Deus: meu prazer é mais importante que tua vontade. Meu desejo é mais importante que tua graça. Você realmente quer viver assim? Passemos agora ao quinto pecado grave. Um que talvez te surpreenda, porque não se fala muito dele nos nossos tempos, mas que está no coração mesmo da justiça de Deus. Falo do roubo e da injustiça social. O sétimo mandamento: não roubarás, não se limita só a entrar numa casa e levar coisas. Vai muito mais fundo. Abrange todo tipo de injustiça econômica, fraude no seu trabalho, declarar horas que não trabalhou, usar recursos da empresa para uso pessoal. Roubo significativo. Não estamos falando de um lápis do trabalho, mas de quantias que realmente prejudicam outros. Exploração trabalhista. Pagar salários injustos quando você tem capacidade de pagar melhor. E aqui vem algo que muitos católicos ricos não querem ouvir: negar caridade aos necessitados. Quando você tem abundância, também pode ser pecado grave. Tiago, o apóstolo, na sua carta, capítulo 2, versículos 15 e 16, nos diz: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitados do alimento diário, e algum de vocês lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que adianta? A fé sem obras está morta. E se você tem recursos, se Deus te abençoou economicamente, mas fecha seu coração e sua mão ao pobre, está violando a lei do amor. Lembro de um empresário de sucesso que vinha à missa todo domingo, sempre bem vestido, sempre na primeira fila, sempre comungava. Um dia veio falar comigo sobre um assunto de negócios. Na conversa, me comentou casualmente que tinha vários funcionários aos quais pagava o mínimo legal, embora sua empresa gerasse lucros milionários. Me disse: padre, é legal, não estou fazendo nada de errado. Respondi: filho, pode ser legal segundo as leis humanas, mas diante de Deus, se você pode pagar um salário digno e não paga, está roubando dessas famílias a oportunidade de viver com dignidade. Não gostou de ouvir isso, mas é a verdade. O catecismo ensina que o salário justo é um direito, não um favor. E isso não se aplica só a empresários, aplica-se a todos nós na nossa vida diária. Você encontrou dinheiro que não é seu e não devolveu, evadiu impostos significativos que deveria pagar, usou pirataria em larga escala. Não estou falando de uma música, mas de software caro, cursos, conteúdo que alguém criou com o seu trabalho. Tudo isso pode ser matéria de pecado grave, dependendo da quantidade e das circunstâncias. E aqui está a chave. Se você roubou, não basta só confessar. Você precisa fazer restituição, precisa devolver o que pegou, ou pelo menos tentar com todas as suas forças. Porque você pode se confessar 1000 vezes, mas se não há
intenção real de reparar o dano, sua confissão não é válida e você continua em pecado mortal. O sexto pecado grave tem a ver com a verdade, e especificamente com as mentiras graves. Agora, nem toda mentira é pecado mortal. Dizer uma mentirinha para não ferir sentimentos desnecessariamente, ou um exagero numa conversa casual, são pecados veniais. Mas quando falamos de mentiras graves, estamos falando de falsidades que causam dano sério a outros ou à comunidade. Calúnia, inventar ou espalhar informação falsa que destrói a reputação de alguém. Falso testemunho, mentir num julgamento ou numa situação legal causando injustiça. Mentiras que prejudicam relações profundamente. Enganar seu cônjuge sobre algo grave. Mentir sobre seu passado de maneiras que afetam decisões importantes. E aqui vem algo crucial que muitos católicos não sabem. Ocultar pecados mortais na confissão é, em si mesmo, um pecado mortal que invalida toda a confissão. Me escuta bem, se você vai se confessar, mas deliberadamente esconde um pecado grave porque tem vergonha, porque acha que o padre vai te julgar, porque esse não, esse sim, essa confissão não vale. Você não recebeu absolvição. Continua em pecado mortal. E o pior, agora, você tem 2 pecados mortais, o que escondeu e o sacrilégio de uma confissão inválida. Uma senhora de uns 40 anos veio me procurar há uns meses. Estava angustiada. Me confessou que há 15 anos escondia um aborto que tinha feito na juventude. Se confessava regularmente de outros pecados, mas esse nunca mencionava. Me disse entre lágrimas: Padre, comunguei todos esses anos, mas sinto que Deus não me escuta. Sinto que minhas orações batem no teto. Sabe por que se sentia assim? Porque há 15 anos se confessava mal. Nenhuma de suas confissões tinha sido válida. Há 15 anos comungava em pecado mortal. Mas quando finalmente teve coragem de confessar tudo, com sinceridade total, com lágrimas de verdadeiro arrependimento, foi como se nascesse de novo. Me disse semanas depois: Padre, agora entendo o que é a paz. Agora entendo o que é sentir Deus perto. Então, se há algo que você tem escondido na confissão, algo que guarda lá no fundo porque te dá muita vergonha, meu irmão, minha irmã, você precisa confessar. Te prometo que o sacerdote não vai te julgar. Já ouvimos de tudo. Nossa missão não é te condenar, é te libertar. Estamos lá para ser instrumentos da misericórdia de Deus, não juízes da sua vida. Mas, enquanto não confessar, enquanto continuar escondendo, não pode receber dignamente a Eucaristia. É assim de simples e assim de sério. E chegamos ao 7º e último pecado da nossa lista, o mais grave de todos quanto à matéria. Um pecado que a Escritura chama de que clama ao céu por vingança. Estou falando do homicídio, do aborto e de todo atentado direto contra a vida humana inocente. O 5º mandamento, não matarás, protege o dom mais sagrado que Deus nos deu, a vida humana. E qualquer atentado direto contra ela é pecado gravíssimo. Agora, sei que esse é um tema extremamente sensível. Sei que talvez alguns de vocês tenham estado envolvidos num aborto, seja diretamente, ou ajudando alguém, ou pressionando para que acontecesse. E antes de continuar,
preciso te dizer algo com todo o meu coração de pastor. Deus te ama. Deus pode perdoar até isso. Não há pecado tão grande que a misericórdia de Deus não possa cobrir. Mas sim, você precisa reconhecer a gravidade do que aconteceu. Precisa confessar. E precisa permitir que Deus cure essa ferida profunda no seu coração. O aborto deliberado, interromper intencionalmente uma gravidez, é pecado mortal. A igreja ensina que a vida humana começa na concepção e que esse bebê, por menor que seja, tem alma imortal e dignidade plena. Isso significa que tirar a vida é homicídio diante de Deus, ainda que a lei humana permita. E isso inclui não só a mãe que decide abortar, mas também o pai que pressiona, o médico que realiza, quem paga por isso, quem acompanha com a intenção de que aconteça. Há alguns anos, uma jovem de 28 anos chegou à minha paróquia. Tinha abortado aos 19 anos. Pressionada pelo namorado de então, carregava essa culpa há quase 10 anos, sem se atrever a confessar. Me disse algo que me destroçou. Padre, cada vez que vejo uma criança de 9 anos, penso, meu filho teria essa idade. Oramos juntos. Chorou como nunca tinha chorado. Se confessou com arrependimento profundo, verdadeiro. E eu, em nome de Deus e da igreja, disse: seus pecados te são perdoados. Deus te lavou. Você está limpa. Sabe o que aconteceu depois? Essa jovem se tornou uma das defensoras da vida mais comprometidas que conheço. Agora ajuda outras mulheres a escolher a vida, a se curar de abortos passados, a encontrar o perdão de Deus. Se você esteve envolvido num aborto, me escuta, você não está condenado. Você não é um monstro. Você é um filho amado de Deus, que cometeu um erro terrível, mas que pode ser perdoado. Mas você precisa confessar. Pode ser que precise de uma absolvição especial do seu bispo, em alguns casos, dependendo das circunstâncias. Mas não deixe que o medo ou a vergonha te impeçam de buscar a misericórdia. E isso também se aplica à eutanásia. Ajudar alguém a morrer deliberadamente ou a qualquer forma de homicídio voluntário. São pecados que separam a alma de Deus até serem confessados com verdadeiro arrependimento. Agora, percorremos os 7 pecados graves. E talvez alguns de vocês estejam pensando: Padre, eu tenho vários desses na minha vida. O que faço agora? Isso é exatamente o que vamos ver num instante. Mas primeiro, preciso que você entenda algo fundamental. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui nesse vídeo e se identificou um ou vários desses pecados na sua vida, quero que saiba algo. O fato de você estar escutando isso, o fato de sua consciência estar despertando, é graça de Deus. É o Espírito Santo se movendo no seu coração, porque há milhões de pessoas que cometem esses pecados e nem se importam. Mas você está aqui, escutando, com o coração aberto. Isso já é um presente de Deus. Agora, o que você precisa fazer é um exame de consciência profundo. Não superficial, não rápido, profundo. Procure um lugar tranquilo. Pegue papel e caneta se for necessário e repasse cada um dos 10 mandamentos, perguntando com sinceridade: coloquei outros deuses antes do verdadeiro Deus? Faltei à missa dominical sem causa grave? Desonrei meus pais ou autoridades legítimas?
Prejudiquei a vida de alguém com ódio, rancor ou violência? Usei minha sexualidade fora do plano de Deus? Roubei ou causei injustiça? Menti gravemente? Desejei o mal para outros? E depois desse exame, se descobrir pecados mortais, e sejamos honestos, a maioria tem. Você precisa se confessar antes de comungar outra vez. Não é opcional, não é negociável, é necessário para a sua salvação. Mas aqui vem o lindo, o glorioso, o que muda tudo. Deus está te esperando. Não com ira, não com um porrete na mão. Está te esperando como o pai do filho pródigo esperava seu filho. Jesus nos diz em Lucas 15: havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse: Pai, me dá a parte da herança que me corresponde. E o pai deu. O filho foi para um país distante e desperdiçou tudo numa vida desordenada. Mas quando esse filho tocou o fundo, quando percebeu sua miséria, decidiu voltar. E enquanto ainda estava longe, o pai o viu e correu para abraçá-lo. Não esperou o filho chegar, correu para abraçá-lo. E antes que o filho terminasse de pedir perdão, já tinha colocado a melhor túnica, o anel, as sandálias. Já tinha ordenado a festa. Assim é como Deus te espera. Assim é como vai te receber quando você for se confessar de braços abertos, com festa no céu. Oremos neste momento. Senhor Jesus, Tu que disseste: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aqui estou. Reconheço que pequei contra Ti. Reconheço que profanei Teu corpo ao Te receber indignamente. Mas confio em Tua misericórdia infinita. Dá-me a graça de me confessar bem. Dá-me a humildade de reconhecer todo o meu pecado. E dá-me a fortaleza de mudar minha vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, deixa eu te dar alguns passos práticos para se preparar para uma boa confissão. Então, como você se prepara para uma confissão profunda depois de escutar tudo isso? Primeiro, faça um exame de consciência escrito. Anote os pecados que identificou, não para lê-los textualmente na confissão, mas sim para não esquecer nada importante. Segundo,